Olá, hoje é dia de falarmos em arquitetura, urbanismo e a nossa Hamburgo Velho. Meu convidado é um homem feliz, realizado e um homem de fé. Natural de Joaçaba, em Santa Catarina, o filho da dona Francisca e do seu Idavino tem em seu currículo 36 anos de atuação como arquiteto. O marido da Selma é um dos fundadores da ASAEC, Associação de Arquitetos e Engenheiros Civis de Novo Hamburgo, e já assinou empreendimentos residenciais, comerciais e industriais em toda a região sul. Atualmente, o pai do Rafael é o presidente da Associação de Moradores e Empreendedores de Hamburgo Velho e recentemente foi um dos organizadores da 19ª edição da Hamburger Berg Fest. Hoje teremos uma conversa de peso com Volney Ferrari. Seja muito bem-vindo, Volney Ferrari. Muito obrigado, Rodrigo. Rodrigo. Receber aqui para a gente falar de um espaço na nossa cidade que todos nós, hamburguenses de nascimento ou de opção, né, talvez de coração, não sei como é que tu te denomina, adoramos, né? Gostamos muito. Na verdade, Hamburgo Velho é a origem da cidade de Novo Hamburgo, né? Eu tenho estudado bastante em termos de história e principalmente a chegada desses imigrantes, que eles foram os heróis, né? Porque subiram de São Leopoldo, foram até lá, abriram picadas e começaram a fazer só aquelas Imagina casas. Que loucura, né? Era tudo isso naquela época, né? É impressionante. Eu fico assim impressionado de saber 120, 150 anos atrás, vamos colocar assim, né? Que loucura que deveria ser. Desbravava, né? Isso. Como é que tu desbravou o teu caminho até aqui, até o sul? Nós já estamos no sul do Brasil, nasceu em Joaçaba, moraste uma época em Curitiba. Em Curitiba. Morei durante muito tempo em Curitiba. Eu até, jovem, vamos supor, sempre quis estudar arquitetura. Tentei fazer arquitetura, o vestibular de arquitetura no Paraná, em Curitiba, mas eu não passei, eram 40 vagas, era meio limitado, não passei na Faculdade Federal. Naquela época, no Paraná, tinha 2 faculdades de arquitetura somente. Uma era em Curitiba e outra era em Londrina, né? Lugares bem distantes. E me falaram da Unicinos, né? E eu vim, através de um sonho, vou fazer arquitetura na Unicinos. Aqui o lema era fácil de entrar e difícil de sair. Né? Mas eu fui muito bem sucedido, passei em segundo lugar no vestibular, né? E isso me deu um volume, vamos supor, para poder assim, vamos desbravar esse curso. 42 anos atrás. 42 anos atrás. E a cidade pegou de jeito. Me pegou de jeito. Na verdade, eu inicialmente morei em Novo Hamburgo durante meio ano. Que lugar? Em Hamburgo Velho, da Rua Anchieta, né? Bem próximo então, ali ao... Foi a primeira Novo Hamburgo que tu conheceu? Foi exatamente. Então eu frequentava ali a Sociedade Aliança, ia para casa, né? E posteriormente com o andar da faculdade eu fui morar em São Leopoldo até me formar e depois eu retornei para Novo Hamburgo e já logo em seguida já instalei um escritório profissional, né? Casualmente ficava ali na Júlio de Castilho, bem em frente ao cartório Poisel, né? Estamos falando aí de 36 anos atrás, 36 anos de atuação como arquiteto. Exatamente. 36 anos já montou o teu escritório. Que tipo de trabalhos ele realiza? Na verdade, eu sempre me destaquei em termos de projetos, né? Qualidade no projeto, a qualidade de obra. E logo no início da profissão eu tive muita sorte de ter alguns clientes que me trouxeram obras muito boas, né? Boas de realizar. O primeiro edifício que eu fiz foi o edifício Renoir. É uma marca até hoje na cidade, ali na Magalhães Calvete, né? E realmente foi um ponto de partida onde Novo Hamburgo tinha edifícios, mas não tinha edifícios de maior qualidade em termos de obra, né? E também em termos de qualidade de vida. Ali eu optei por fazer grandes sacadas, então todo o edifício é cercado com sacadas,
foi um diferencial, né? Ele é um edifício que tem uma cobertura diferenciada também. Tem duas coberturas diferenciadas. Elas têm mais do que um andar. Tem mais, são duplas, né? Muito antes de falar em triplex, tu já gostava dessa ideia, já isso? Hoje está na moda fazer triplex. Hoje está na moda, né? Mas naquela época era... Mas grande parte desses prédios da Maurício Cardoso, dessa região, foi tu quem idealizou também? Foi. Na realidade, eu tinha uma parceria muito grande, né, e boa com alguns profissionais, alguns falecidos, Carlos Lippe, né, e nós fizemos vários empreendimentos. Os primeiros empreendimentos melhores da Maurício Cardoso foram feitos por nós. Para mudar a cara da cidade mesmo, né? Foi, exatamente. Ali não existia nada, né? Só existia a avenida, né? E o primeiro edifício que nós fizemos ali em cima foi o residencial Maurício Cardoso. É um marco na cidade, né? É um edifício, vamos supor, de uma laje livre, fantástica, né? Inclusive, ali foi um edifício tão diferente que nós demos a opção para os clientes deles fazerem a laje, o que quisesse dentro, né? Queria mudar 3 quartos, 4 quartos, sala maior, sala menor. E tu sabe que 2 ou 3 só modificaram, o restante ficou todo no padrão, né? Quando nós damos muita opção, eles optam por o que já está pronto, né? Como é que é esse limite entre a intervenção num prédio antigo e a sua preservação? Na realidade é uma etapa, vamos supor, completamente diferente. Uma obra de preservação, né? É completamente diferente de uma obra nova, né? Mas é um processo assim onde tu começa a identificar pela própria visualização da obra, levantamento do que existe no local, né? Também a pesquisa histórica, e a partir daí tu começa a remeter ao passado e buscar os elementos que foram colocados naquela obra naquela época, né? Então existiam alguns aspectos assim muito interessantes, vamos supor, que os nossos imigrantes trabalhavam, que é os materiais, né? Eles derrubavam a árvore na época certa, cortavam a madeira na época certa. Quanta até hoje, tecnologia, hein? Muita inteligência armazenada, né? Naquela época era fantástico. São casas que estão aí há 200 anos, 180 anos. 180 anos, tem casas ali em Hamburgo Velho que estão ali inteiras, né, intactas, né? Como é que faz para discutir isto com aquelas pessoas que não aceitam nenhum tipo de intervenção num prédio, nem um ar-condicionado pendurado para fora da janela? Eu tenho uma visão um pouquinho diferente, vamos supor. Eu acho que nós devemos assim nos adequar à realidade, né? Se hoje nós estamos restaurando uma casa de 150 anos atrás, nós podemos restaurar ela, mas nós devemos trazer a tecnologia para dentro dela. O ar-condicionado hoje deixou de ser um conforto, né? Um luxo. Ele passou a ser um conforto, né? Então, eu creio que essa diferenciação nós devemos assim colocar perante o cliente, né? E tirar o máximo de proveito que tem o prédio histórico, né? Mas colocando lá ar-condicionado, segurança, né? Hoje está muito em voga, né? Muito em moda a automatização dos ambientes, né? Então, tu pode, chegando em casa, tu já acende a luz pelo próprio celular, tu já pode abrir a cortina, a persiana, tudo pelo celular. Ou não vai cedo para casa, fecha a cortina. Exatamente. Ou até já coloca o freezer, fósforo mais acelerado. Hoje a tecnologia chegou às residências dessa maneira, né? Como é que fica daí o nosso tombamento desse sítio histórico? Deve ter recebido com muita alegria, imagino, né? Escolheu o Hamburgo Velho para viver, hoje tu moras... Sim, hoje, na verdade, eu moro no bairro há 26 anos, né? E aí tem muita gente que desde sempre tem a reatividade, que me parece que é natural, mas que também cria um conflito desnecessário aí, né? Tu conviveu com o Sheffield? Sim. Nós tivemos um bom contato. Logo que ele retornou de Florença, nós tivemos vários contatos. Estamos falando aí do começo dos anos 80. Isso. 1980 exatamente, 81. Seria 80, 81. Antes até de ele começar a pintar as paredes, antes as casas nos domingos pela manhã, né?
E uma das primeiras obras que eu desenvolvi junto com ele, eu me ofereci como um profissional recém-formado, né? Me ofereci para prestar serviço, para auxiliá-lo no que fosse necessário. E logo em seguida nós já tivemos um desafio, no caso o museu já estava pronto, né? E nós tivemos o desafio da casa Schmidt-Presser, né? Ali ela estava em ruínas, né? E ali nós começamos a fazer uma obra assim de macaquear a casa, né? Macaquear. Eram aqueles macacos hidráulicos antigos, né? E aí começamos a levantar a casa que estava caída. Foi o primeiro, foi assim mesmo? Foi assim mesmo. Escorando as paredes parede por parede. E o piso? O piso não existia mais, o cupim já tinha detonado totalmente. As vigas também, que eram todas toras de madeira, né, farquejadas, todas elas também destruídas pelo cupim. Ali nós começamos a substituir aquelas madeiras. Mas as vigas que tem lá hoje, então, não são as originais? Algumas são, mas elas foram tiradas, né? Elas foram tiradas do telhado, do piso de baixo e colocadas no local de destaque. Conseguiu acompanhar depois, quando tudo aconteceu também? Não, depois da execução não, ela foi dada a uma empresa posteriormente, né? E depois eu não acompanhei. Mas fez o trabalho mais importante, não deixou cair. Não deixei cair. Foi um grande incentivador de restauração. Com certeza. Né? Tu continuou participando depois dos movimentos do bairro? Não, eu me ausentei um pouco, né? Me ausentei naquela época porque eu entendi assim que nós não deveríamos ser radicais, até como profissional da arquitetura, nós não deveríamos ser radicais, né? A ponto de a preservação, eu tenho que fazer a mesma casa que existia em 1824, fazer hoje, né? Porque mudou o estilo de vida, as pessoas, vamos supor, tiveram a vida no século passado, né? É completamente diferente da vida dos dias de hoje, né? Então, através disso, nós começamos. Eu tenho uma visão assim, mais futurista. Vamos supor, nós devemos assim usar o externo, né? Preservar o que dá. Agora, internamente, eu tenho que dar um outro destino, né? Eu não posso continuar com o banheiro lá fora, não posso continuar. Nem fala, nem pensar uma coisa dessas. Vamos fazer um pequeno intervalo, vamos falar dos dias de hoje, da nossa Hamburger Bergfest. A gente volta já uma conversa de peso com Vonley Ferrari.